coisa boa! Estamos chegando, Brasil querido! Está no ar mais uma vitrine. Aprenda e faça muito artesanato. Olha que bacana uma das aulas de hoje com a Lari Cristina, que é um VT muito bem feitinho, muito bem produzido. A gente vai aprender a fazer uma bolsa que eu amei, porta-celular, linda, feita no crochê. Bacana, né? Quem é que não anda hoje com o celular? Vai ter um cantinho só para ela. E eu começo o programa com ela, Verônica Silva, que pinta, que é uma barbaridade, que é a nossa Leonarda da Vinci. Ui! Ai, que coisa boa te receber, minha linda querida. Obrigada. Ó, sei lá quanto tempo atrás, um mês, Sim. ela vem ensinar a pintar, porque ela tem um kit muito bacana com a vitrine, que é o Cantina dos Sabores, que tem hambúrguer, pão de queijo, macarronada, tudo que vai bem na cantina, na cozinha, no restaurante. Aí ela ensinou a pintar, tem um sorvete muito bacana, ela ensinou a pintar o copinho. Isso. E ela prometeu que ela voltaria para ensinar o sorvete, que tem 3 camadas. Então, a partir de agora, eu calo-me. E é tudo com você. Obrigada. Promessa cumprida. Isso aí. Prometi que eu ia trazer o sorvete, então bora lá. Ó, já tô aqui com o stencil posicionário, então como você falou, na última aula a gente aprendeu a parte do copinho e agora eu vou ensinar a parte do sorvete, tá? Vou posicionar aqui e a gente vai começar a preencher. Vou usar... para variar, eu sempre revelo quando eu faço alguma besteira e eu esqueci meu godê. Então eu vou usar o papelzinho. Boa, bom substituto. Eu sempre esqueço alguma coisa, né? É verdade, vê. Ó, aqui eu vou usar o caramelo, o tijolo e o amarelo pêssego, tá? Vamos usar um pincel pituá, aquele redondinho, que é de stencil mesmo. Pode pegar bastante tinta, porque a gente vai preencher. Como eu tô preenchendo, para não borrar para baixo, a gente vai começar do centro, onde eu vou descarregar toda a minha tinta e depois eu vou vir para as laterais, ó. Porque o pincel, o stencil, para ele não borrar, a gente tem que usar pouca tinta nele. Só que eu tô preenchendo, então eu preciso de bastante tinta. Então eu descarrego tudo aqui no centro e depois eu venho para as laterais, tá vendo, ó? Certo? Certo. Mais um pouquinho aqui. E agora eu vou passar uma cor mais escura, que pode ser o tijolo ou o caramelo. Ó. Tem 3 sabores de sorvete ali, né? 3 bolinhas. Então eu venho aqui e faço isso aqui. Como tem a nossa calda, também vou deixar um pouquinho mais escuro aqui perto da calda. Sorvetaço. Isso, ó. Fiz uma camada, certo? Certo. E agora, meu stencil chama de sobreposição. A gente vai fazer a outra camada. Venho aqui, coloco bonitinho em cima, né? A gente consegue ver até a continuação do desenho, ó, no stencil. E agora eu vou fazer o sorvetinho de morango. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou pegar o Tutti Frutti, pode ser o rosa bebê também. Venho aqui no centro, mesma coisa. E depois nas laterais, ó. Excelente. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro e a mesma coisa que nós fizemos lá, ó, com o tijolo. Deixar algumas partes mais escuras. Vamos levantar o stencil, ó. Pra muita gente, só assim já tá bonito, porque as pessoas, né, de repente não querem ter mais trabalho, etc. Então, vocês podem deixar assim, só iluminar um pouquinho com o branco. Eu, no caso, vou trabalhar alguns efeitos nele. Quais são esses efeitos? A gente vai trabalhar um pincel que a gente chama de pincel molinho, tá vendo? Aqui tem uma ponta mais molinha, um pincel chato molinho. E a gente vai fazer algumas cores mais escuras. Primeiro eu vou trabalhar aqui com um pouquinho só do rústico. E vamos trabalhar algumas cores, como eu falei, mais escuras para fazer o efeito. Vou vir aqui, ó, e vou fazendo aleatoriamente. Não preciso me preocupar com o formato disso, por enquanto. Então, eu vou fazendo assim. A pincelada vai para um lado e para o outro. É, ó. não tem, ó, é uma pincelada meio doidinha mesmo, ó. Não tem uma pincelada para um lugar certo, tá? Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer os detalhes do nosso sorvete. Vou pegar aqui um tom que pode ser o palha e um pouquinho mais do nosso amarelo pele. Ó, tinta na pontinha do pincel. E vou fazer isso aqui, ó. Pra que a gente tá fazendo isso? Pra fazer aqueles buraquinhos airados do sorvete, ó. Eu vou encher essa parte com isso. Claro que eu fiz um pouquinho pra gente poder fazer depois o rosa. Mas o detalhe é esse, é encher com isso, ó. Vou usar o filete também, depois que eu fiz vários desses, a gente pode usar o filete ou um pincel um pouquinho mais grossinho. Aqui eu tô usando o mais grossinho, ó, e vou encher de pontinhos maiores, ó.
Mas veja que eu não tô fazendo assim, ó, pontinhos exatos. Eu tô fazendo um do lado do outro. Do outro. Uhum. E aí, gente, aqui, claro que eu tô colocando só um pouquinho, eu coloquei 2. Mas vejam que quanto mais a gente colocar, mais profundidade a gente vai dar pro sorvete, tá? E no rosa, como que a gente faz isso? A mesma coisa. Vou lavar meu pincel que a gente tava usando. Vou pegar um pouquinho aqui do rosa, ó, e vou fazer as partes mais escuras. Mesma coisa, vou fazer alguns detalhes mais escuros, ó. Eu vou encher, de novo, vou repetir. Quanto mais eu colocar, ó, mais airado essa massa vai ficar. Sabe outro exemplo de como a gente faz isso também? No pão de queijo, que também tem imagem aí na frente. No pão de queijo a gente faz a mesma coisa. Faz umas pinceladas meio maluquinhas, depois sai clareando um pouco elas. Pra dar o quê? Aquela profundidade. Sabe do polvilho que faz o pão de queijo rachar? Então, é isso. Você tá abrindo o meu apetite de uma forma, assim, É proposital. feroz. É proposital isso. Tá assim, ronque, ronque, ronque. Você também, né, Kika? Que é isso? Agora a gente vai clarear um pouquinho, ó. Vou vir com um tutti-frutti e vou fazer perto da onde a gente fez os buraquinhos, ó. Nesse aqui eu fiz mais do que eu fiz no de baixo. Então, vai dar pra ver ainda mais profundidade, ó. Então, a gente continua nas cores mais claras e quanto mais desse detalhe eu colocar... Ó, agora eu vou com um pouquinho do palha, tá vendo? Eu não preciso usar só o rosa bebê ou o tutti-frutti, ó. Vou com aquele pincelzinho menor para fazer os nossos pinguinhos, mesma coisa. Vê, o que que você faria no de cima? A mesma coisa, só vão mudar as cores. No de cima, por exemplo, na massa de cima, eu usei o palha para preencher, um pouquinho do cinza para fazer essas partes mais escuras e depois o branco para dar as batidinhas, tá? Olha lá, tá vendo, gente? Deixa eu mostrar o de cima aqui, que a gente não vai ter tempo de mostrar, mas é a repetição, ó. Isso. Palha para preencher, depois cinza. Cinza e o branquinho fazendo esse branquinho. caidinho. Calda e a cereja, dá Isso, tempo? dá Cereja, sim, a cereja vamos lá. do sorvete. A cereja é o seguinte, é mais uma bolinha, como se fosse aquelas bolinhas de chiclete, sabe? Aham. Aqui no stencil também tem. Então, o que que a gente faz? Posiciona onde a gente quiser. Eu fiz até as bolinhas no stencil, no desenho separado, porque se você quiser fazer uma composição e jogar na mesa, fica bem legal. Vamos trabalhar com um pincel menor. Vou pegar aqui, ó, o vermelho e a gente vai preencher, de novo, o centro e depois as laterais. Toda vez que eu tô preenchendo, eu gosto de fazer dessa forma, tá? Fiz isso, vou pegar um pouquinho do púrpura, tinta na pontinha do pincel, ó, e a gente faz um lado mais escuro. O que que acontece? Objetos esféricos assim, coisas que são esféricas, é legal a gente fazer essa profundidade. Tá vendo como já ficou bem profundo? Sim. Só que, de novo, vamos fazer um pouco do realismo? Vou pegar um pouquinho mais de púrpura com esse pincel molinho e vou fazer isso aqui, ó, pra deixar bem esfera. Tá vendo? Ó, eu fiz só uma curvinha aqui. Vou lavar o meu pincel, secar. A gente vem com um pouquinho só do palha, ou pode ser o branco também. Vou colocar um pouquinho primeiro e espalhar. Eu chamo isso de pré-luz, que é aquela luz mais clarinha. Sabe, ó, bem clarinha. Mesma coisa a gente pode fazer um pouquinho só aqui embaixo, ó. Lembrem-se, quando a gente quer fazer algo esférico, tudo que a gente for fazer de efeito, a gente faz com movimentos que sigam o nosso desenho, tá? Ou seja, ó, o movimento tá arredondado. Aí eu venho com um pouquinho do palha e faço a luz mais forte. Tá vendo, ó, como deu aquela profundidade? Sim. E pra calda, vamos lá, que eu ainda tenho um minutinho que eu tô acompanhando aqui. A calda. A calda é o seguinte... Para a parte mais clara, de novo, tem o stencil aqui, a parte da nossa calda, ó, tá tudo separadinho. Venho aqui, coloco ele, tá vendo? Para preencher. E aí, o que que eu fiz? Peguei o nosso terra queimada ou rústico, deixa eu tirar aqui de cima, e a gente preenche com ele. Então, eu vou preencher um pedacinho, que a gente tem um tempinho só. Ó, preenche com ele. Aqui eu faço batidinhas, porque é muito fininho. Então, eu prefiro fazer batidinhas, tá? Tá. Lembrando, vou preencher tudo. Aqui eu preenchi só um pedaço para mostrar para vocês. Tá vendo que ficou aqui a marca que a gente chama de stencil, que é a ligação? Vou pegar um pincel e vou tirar essa marca. Por quê? Porque a gente quer trazer realismo, ó. Certo? Tirei essa marca, a gente espera secar um pouquinho. Aqui eu vou fazer agora, porque a gente tá com um pouquinho tempo, mas vocês esperem secar um pouco. Vem trabalhando a parte mais clara com um pouquinho de amarelo pele. Ou melhor, amarelo pêssego, ó.
E depois de seco, é só a gente iluminar com branco. E eu hoje vou tomar um sorvete com 5 camadas. Por sua culpa. Cara, que aula, né? Verônica Silva arrebenta. Sigam ela no Instagram, VArts. É maravilhosa. Esse kit só vai lhe trazer vantagens e benefícios, porque vai chegar na sua casa todos esses materiais que você sai fazendo panos de copa lindos. E não só panos de copa. Me contaram, Cláudia, a pessoa tem uma cantina, uma lanchonete, um restaurante. A gente colocou numa tela na cozinha, nas camisetas dos garçons. Pode colocar, de repente, num avental. Por quê? Olha o que eu tenho aqui. São 14 stencils. Você começa até a salivar. Tem pão de queijo, hambúrguer, sorvete, tem um copo de chopp, tem stencils que tem dizeres, tem um que tem uma cafeteira bem bacana. Tem uns que tem chaveirinho, que é muito legal, que a Vê já explicou como é que a gente usa aqui no programa, que a gente faz efeitos super interessantes. Esse, por exemplo, para superfícies menores, olha que belezinha, gente. Tem também para fazer barrados. Então, é um kit completíssimo que vai chegar na casa de vocês. Esse barrado também é bem interessante, ela até trouxe um ali, dá para fazer jogo americano. Fica uma belezinha. Gente, é completo. E aí você vai lá, Cláudia, 14 stencils, mas aí eu vou ter que comprar pano de copa. Vão 7, juntamente com 7 tecidos. Você fala, mas eu não tenho máquina, como é que eu vou fazer os barradinhos nos panos de copa? Eilo, termocolante, com a melhor qualidade. Chega junto, aquele que não sai nem pensar. E hoje, o stencil de hoje, a cereja do bolo de hoje, do sorvete, tá aqui. Foi esse stencil que ela usou. Ah, você quer complementar? Você fala, eu vou fazer o stencil no pano de copa bem de bacana, colocar cafeteira, colocar um jarro, pãozinho de queijo, um hambúrguer. Vou colocar o tecidinho, mas eu queria um complemento. Olha o bordadinho inglês. Você viu que kit? É sua cara, ele é perfeito. Amores, comprem correndo, porque nesse mês de março, tem uma promoção linda para você, artesão de ponta. Compras a partir de R$ 289,90, como é o dia do artesão dia 19. Vocês vão ganhar uma bolsa super bonita com os dizeres: o futuro é artesanal. Tem que correr porque tá acabando, a bolsa é limitadíssima. Você já viu? Ele é maravilhoso, é bafônica. Esse kit à venda onde? No 0800 380 2000. Quem for na internet, olha, chama-se Cantina dos Sabores. Aponta o celular agora pro QR Code. É seguro? Eu te garanto que é. Já sai no link da compra. Ou tem também o WhatsApp, que é o 11 96633 5510. Eu amo esse seu kit. Só coisas boas que abrem o apetite. A Verônica Silva, o tempo está acabando. Ela está no Instagram como VArts, com aulas online e tudo. Isso. Rosário, um beijo, viu? Que é a mãezinha dela. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Intervalo. Na volta tem uma bolsinha porta-celular com Lara e Cristina. Até já. De volta! Olha, eu tenho um super agradecimento para todos vocês que fazem parte dessa família de amor, família Divino Pai Eterno. Como que eu faço, Cláudio? Quero participar também dessa família tão linda, sendo um devoto evangelizador. Você vai ajudar a propagar a fé, o amor, a oração e, ao mesmo tempo, ajudar em obras sociais. Gente, é muito fácil para você se tornar um devoto evangelizador. Olha, tem um WhatsApp que também serve como um telefone que você pode ligar agora para eles, tá bom? É o 62 3506 9800, através do portal paieterno.com.br ou através do aplicativo Divino Pai Eterno. Você ainda não tem no seu celular? Ai, vale tão a pena que, além de você poder se tornar um devoto, você assiste toda a programação da emissora ao vivo, assiste os seus programas favoritos, faz uma oração, acende uma vela virtual e fica em paz com você mesmo. É tudo de bom. Venha fazer parte dessa família de amor, a família Divino Pai Eterno. Meus amores, uma coisa boa sempre puxa a outra, né? Como o artesanato faz bem pra gente, né? Agora, uma aula linda e muito útil que eu tenho certeza que você vai fazer em casa e vai vender bastante. É uma bolsinha, é um porta-celular feito em crochê e quem ensina é a Lara e Cristina. Bora conferir. Ei, crocheteira, tudo bem com você? Eu sou a Lara e estou mais uma vez aqui na Vitrine Aprende e Faça, trazendo mais um tutorial incrível para você fazer aí.
Gente, que prazer enorme estar aqui novamente. Sério, eu fico muito feliz. Claudinha, toda a equipe da produção do Vitrine Aprende e Faça, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de trazer conteúdos aqui para essa galera incrível que está acompanhando a gente de casa, viu? Um beijão para vocês da produção, para Claudinha e para você que está me acompanhando aí de casa. Hoje vamos crochetar juntas, gente, uma bagzinha, uma case para celular, bem prática, bem rapidinha, para você fazer aí e vender muito no seu ateliê. Lembre-se de me acompanhar lá nas redes sociais, @soularicristina, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Um beijinho e vamos para o nosso passo a passo. Para essa peça, nós vamos precisar de um rolinho do fio papi e uma agulha de crochê. É isso mesmo, pouquíssimos materiais. Essa peça é super econômica, bem prática para você fazer aí. A agulha que eu estou utilizando é de número 4,5, tá? Vamos iniciar fazendo correntinhas. E aqui nós vamos fazer 12 correntinhas. Esse primeiro nozinho aqui, você vai contar como uma correntinha, tá? Então, 1, 2, 3. Feitas as 12 correntinhas, nós vamos voltar no pezinho aqui da última correntinha e fazer um ponto baixo, junto aqui com essa última correntinha. Então, fica como se fosse um aumento, uma correntinha junto com um ponto baixo. Nas outras alcinhas, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até chegar lá naquele primeiro nozinho. Chegando aqui no nozinho, ó, você vai abrir no espacinho, vai puxar o fiozinho aqui com cuidado, e vai fazer 3 pontos no espaço desse nozinho aqui. Puxa a pontinha aqui do fio, fecha como se fosse um círculo mágico. Já dobra esse fiozinho aqui para você fazer os próximos pontos, já escondendo a pontinha desse fio. Então, aqui, ó, você vai voltar fazendo pontos baixos, sendo um ponto para cada correntinha aqui da base. Aqui no final, onde nós temos a última correntinha e o primeiro ponto baixo, nós vamos fazer mais um ponto baixo para igualar 3 pontos da mesma forma que tem do lado de cá. Aí nós vamos fazer o fechamento da carreira, então eu estico o meu fio aqui, venho na primeira alcinha de trás para frente, passo a minha agulha nessa alcinha, vou puxar o meu fio aqui um pouquinho pro canto para esse pontinho aqui ficar mais retinho, tá? Levo minha alcinha lá para trás, ajusto a minha peça aqui e vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa alcinha. Ó, deixo ela menorzinha para ficar um acabamento mais bonito. Volto aqui na mesma alcinha que eu acabei de fazer esse fechamento da carreira, então no mesmo espaço aqui, passo a minha agulha ali, trago o fio aqui para frente, fecho essa alcinha do fechamento da carreira. E aqui nós vamos trabalhar aumento sempre nos 3 pontos, tá? Então, essa primeira alcinha aqui corresponde àquele primeiro ponto da carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos juntos, que é um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá na outra pontinha, onde tem os outros 3 pontos. E aqui nesses 3 pontos, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, 2 pontos juntos em cada pontinho aqui desse espaço. Feitos 3 aumentos, vamos voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho da base, até chegar lá nos 2 últimos pontos, onde nós vamos finalizar também com aumentos, tá? Novamente, faz o fechamento da carreira, leva o fiozinho lá para trás, diminui aqui a alcinha. E aqui nós vamos trabalhar uma carreira inteira de pontos baixos, tá? Um ponto baixo sobre o outro, sem nenhum aumento. Estamos chegando aqui no final. Lembrando sempre de fazer o último ponto aqui nessa alcinha do fechamento da carreira. Já vai dobrando assim a sua peça para ela já começar a tomar o formato de subida. Aqui a gente pode cortar esse fio e nós vamos começar a fazer o ponto alongado da nossa peça. Então, eu trago aqui a minha agulha de trás para frente para fazer o fechamento de carreira. Volto no mesmo espacinho aqui, o fechamento de carreira, fecho um ponto baixo. Venho aqui no meu próximo ponto, ao invés de fazer o meu ponto baixo aqui na alcinha, eu vou fazer ele aqui embaixo, passando em cima desse ponto. Então, aqui eu não vou passar minha agulha aqui, vou passar minha agulha aqui embaixo, no pezinho desse ponto da carreira anterior, fazendo um ponto baixo alongado. No próximo ponto, um ponto baixo normal, no próximo ponto aqui embaixo, um ponto baixo alongado. Vamos repetir esse processo aqui até finalizar toda a nossa carreira. Vamos finalizar a nossa carreira aqui com um ponto alongado, tá? Nós começamos com um ponto baixo normal, então precisamos finalizar com um ponto alongado para a contagem estar certinha. E aí nós vamos fazer o fechamento de carreira normalmente, do mesmo jeito que a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores. E aí novamente vamos iniciar uma nova carreira. Aqui nessa alcinha, onde a gente fez o fechamento da carreira, que corresponde a esse ponto alongado, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, que será no pezinho aqui do ponto baixo, vamos fazer um ponto alongado. Um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado.
Dessa forma, nós vamos seguir até termos um total de 20 carreiras, contando somente os pontos alongados. Então, aqui, ó, 1, 2, as carreiras vão ficar meio que inclinadas. E a gente vai seguir até ter 20 carreiras aqui de pontos alongados, tá? Finalizamos, nós vamos dar 5 voltas aqui com o fio em volta da bolsa, ó. Corto esse fio. Vou desenrolar aqui, nós vamos fazer um acabamento e começar os pontos baixíssimos, tá? Essas 5 voltas serão o suficiente para fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui. Puxo o fio, trago ele todo aqui pra frente. Vou voltar aqui na primeira alcinha como se eu fosse fazer um fechamento de carreira. Pego o meu fio e levo ele, puxo todo lá pra trás, até sair toda a ponta aqui atrás. Aí eu vou voltar aqui por dentro da peça, pegando aqui as 2 alcinhas aqui de trás do ponto e saindo no meio do ponto aqui em cima, no meio da alcinha. E puxo o meu fio aqui pra baixo, levando ele lá pra dentro da peça novamente, até sair a pontinha ali. Dessa forma, nós temos simulado aqui uma alcinha. Aí você pode ajustar para deixar ela mais ou menos do tamanho das outras. Nós temos um acabamento invisível. Agora, nós vamos começar a fazer os pontos baixíssimos. Então, nós vamos pular aqui esse ponto que a gente simulou, essa alcinha, para ficar com um acabamento mais bonito. Vamos começar na próxima. E vamos fazer pontos baixíssimos em volta de toda a peça aqui. Então, passo o fio aqui nas 2 alcinhas, laço o fio lá atrás, traz ele aqui para frente, fechando o ponto baixíssimo. E aí, vamos contornar aqui toda a peça com esses pontos baixíssimos. Chegando aqui na última alcinha, que é a alcinha que nós fizemos a simulação, a gente faz o ponto baixíssimo, puxa o nosso fio todo aqui pra frente, e aí vamos fazer uma simulação aqui para finalizar a carreira. Então, de cima para baixo, aqui no primeiro ponto baixíssimo, a gente passa a nossa agulha, puxa, levando o fio lá para cima. Por dentro da peça, nós vamos passar a nossa agulha aqui nas 2 alcinhas e passar com ela para ela sair aqui no meio do último ponto baixíssimo, tá vendo? Pego o meu fio e puxo, trazendo ele aqui para dentro da peça. E aí, nós vamos fazer o acabamento. Eu vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro. Vou dobrar aqui um pouquinho ali, ó, para mim conseguir visualizar por dentro da minha peça. E com a agulha de tapeceiro, nós vamos passar esse fio por dentro das alcinhas ali na peça, para esconder esse fio e fazer o acabamento. Então, finalizamos, aí nós vamos fazer a nossa alça. Pego aqui o meu fio. Vou dobrar assim, ó, para minha peça ficar bem retinha, para eu saber aqui onde é a lateral de cada ladinho aqui. Então, vou passar a minha agulha embaixo. Aqui tá vendo que é um ponto baixo normal? Vou passar a minha agulha embaixo desse ponto baixo. Laço o fio ali atrás. Vou puxar aqui para deixar um tamanho de fio maiorzinho, que vai facilitar na hora de fazer o acabamento depois. Fecho aqui um pontinho e aí vamos subir correntinhas, tá? Você vai fazer a quantidade de correntinhas que você desejar, o tamanho da sua alça. Dos testes que eu fiz, o tamanho que ficou mais legal foi com 100 correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui 100 correntinhas para fazer a nossa alça. Finalizadas as 100 correntinhas, ó, a alça fica assim, um pouquinho mais compridinha. E aí, aqui, do outro lado, tem o ponto alongado, tá vendo? Então, nós vamos passar no meio desse ponto alongado, como se fosse um ponto centrado. Traz aqui e fecha como se fosse um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alongado. Nós vamos voltar aqui na parte de trás das correntinhas, pegando aqui somente a alcinha de trás da correntinha, fazendo pontos baixíssimos, para dar uma reforçada nessa alça, ela ficar mais grossinha e mais resistente, tá? Então, você vai voltar aqui, ó, na parte de trás da alcinha, tem o Vzinho, aqui na frente, a parte de trás dessa alcinha que parece uma montanhazinha. Você passa a sua agulha aqui e fecha o ponto baixíssimo. Ela vai ficar com esse formato aqui, tá vendo? E aí você vai fazer até chegar lá na ponta lá. Finalizando aqui, ó, vamos fazer o último ponto baixíssimo aqui nessa alcinha. Puxa o nosso fio, deixando um pedacinho para fazer acabamento. Aí eu vou vir aqui com a agulha de tapeceiro. Puxa aqui, ó, esse fiozinho aqui de dentro para prender ali. E aí eu vou passar a minha agulha de tapeceiro aqui por dentro das alcinhas, da mesma forma que a gente fez ali no final, quando acabou a peça, tá? E aí pego aqui esses 2 fios e vou esconder ali dentro e cortar, para fazer o arremate. Pronto, tá escondido, tá prontinha a sua peça, a sua case aí para celular, tá? E esse foi o nosso tutorial, gente. Bem prática essa bolsa, né? Bem fácil. Espero que você faça muitas, que venda muitas aí no seu ateliê. Espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Muito obrigada por ter acompanhado aqui. Lembre-se de me acompanhar nas redes sociais, tá? @SolariCristina, tanto no YouTube quanto lá no Instagram, onde eu tô levando conteúdos diariamente para você, tá bom? Um beijo e até a próxima! Lari, suas aulas são lindas, amei, parabéns, um beijão para você. Que prático!
praticidade, que charme, uma bolsinha que você coloca o seu celular, ó, sai pra vida, com segurança sempre. Gente, esses fios da Fischer, que é uma grande parceira maravilhosa, fica em Santa Catarina, eles são incríveis, são fios de malha, eles possuem uma cartela de cores incríveis, você pode trabalhar o crochê, tricô, macramê também cai super bem. Ele é um fio super inteligente porque ele não tem variação na espessura, então o trabalho fica muito mais limpo e sem rebarbas. Olha, por exemplo, olha essa bolsa feita com fios de malha da Fischer, gente. Olha a qualidade, ele é um fio que tem uma elasticidade na medida certa, fora que ele deixa as peças muito bem estruturadas. Tem outra bolsa aqui também, ó, feitas com o fio de malha dessa empresa incrível que é a Fischer. Aqui no caso, a gente conseguiu colocar 3 cores, ficou lindo demais, porque aquilo que eu disse para vocês, eles têm uma cartela imensa de cores. Aqui na minha bancada, acho que não tem nem 10%. Cores mais fechadas, cores vibrantes, tons pastéis. Olha essa placa aqui, teste-me e se apaixone. Ô, Cláudia, eu quero. Aonde que eu encontro os fios da Fischer? Eu vou passar alguns caminhos para vocês conhecerem ainda mais o Instagram, né, meu povo? Você não tem Instagram ainda? Bora ter um, viu? Que é tudo de bom. Ó, no Instagram tá @FischerFios. Aí eles têm um canal no YouTube. A hora que você comprar os fios, você vai entrar no canal, você vai enlouquecer. A quantidade de peças lindas. Você não vai vender uma bolsa dessa, minha linda e lindo? Ó como vende bem. Vamos falar do YouTube. YouTube Fischer Fios. Ou tem um telefone que tá aqui na tela, que é o 47, que é lá Santa Catarina, gente. 47 992242663. 992242663. 47 na frente. Parabéns, Fischer. São queridos que moram aqui no nosso coração. Por hoje é só. Eu deixo aqui o meu beijo para vocês e o meu carinho. E a gente se encontra amanhã aqui na TV Pai Eterno. Cada